Boa noite a todos. Hoje é dia 31 de outubro de 2019. São 18 horas e 37 minutos. Primeiramente eu gostaria de me apresentar, porque eu sei que muitos não me conhecem, mas eu vou fazer uma breve apresentação da minha pessoa. Bom, meu nome é Vilebaldo Pereira da Silva, um nome diferente, mas foi minha mãe que me deu esse nome. Eu nasci no dia 26 de março de 1958, portanto eu estou com 61 anos de idade, próximo a fazer 62 anos. Eu nasci na cidade de Campo Formoso, estado da Bahia. E com 10 anos, isso em 1968, minha família veio para São Paulo e acabei me criando aqui em São Paulo. Trabalhei, depois de ter estudado muito tempo, trabalhei como advogado por quase 30 anos. E hoje eu faço parte do quadro de funcionários públicos federal. Eu congrego numa igreja evangélica, a Assembleia de Deus, desde de muito jovem. E é isso. Em resumo, isso é o que eu gostaria de apresentar. Maiores informações, é claro, quem quiser saber mais, se tiver interesse, tem informação no Facebook. E também pode me perguntar, se quiserem, eu estou pronto para responder o que for perguntado. Hoje eu estou na véspera de viajar para a Bahia, inclusive eu vou para a minha cidade, onde eu nasci, Campo Formoso, no estado da Bahia. Vou viajar nesta sexta-feira, de madrugada. E antes de viajar, eu tive esse desejo de gravar esse vídeo. Deus sabe por quê, né? E o propósito maior da gravação desse vídeo é que eu senti assim uma necessidade de falar sobre uma pessoa. Ou melhor, eu gostaria de tentar, de uma maneira sucinta, fazer a apresentação de uma pessoa que é a mais importante de todos os tempos. É o personagem maior, não só da própria história, mas essa pessoa é o autor, o consumador da história do mundo. Inclusive ele mudou todos os tempos, né? Alterou toda a rota do mundo, toda a história do mundo. A partir da existência dele, o mundo mudou o seu rumo. Naturalmente eu estou querendo falar da pessoa de Jesus Cristo. É certo que eu falando de Jesus Cristo, mas eu já ouvi falar, eu conheço, não é? E naturalmente é comum a gente perguntar para as pessoas se elas creem em Jesus Cristo. Uma grande maioria, eu acredito, que prontamente diz que crê, não é? Tem outros que, na verdade, não crê, porque nem crê na existência de Deus, e tampouco
em Jesus Cristo. Não é? Mas o que realmente me deixa pensativo com relação à pessoa de Jesus Cristo, em relação à sua figura, como ela é conhecida perante o mundo, é que às vezes realmente me deixa um pouco pensativo. O que eu observo é que tem grande maioria das pessoas, quando a gente pergunta se crê em Jesus Cristo e diz que sim, ele simplesmente diz da boca para fora. Porque na realidade ele crê num Jesus Cristo, mas é num Jesus Cristo tipo folclórico, supersticioso. As pessoas dizem que crê no nome de Jesus Cristo, mas na verdade não sabem efetivamente quem seja realmente essa pessoa. Desconhecem quem é de fato esta pessoa. Então é aquele crer que popularmente a gente chama de crendice, né? Assim como muita gente acredita em duende, fada madrinha, gnomo, acredita em Papai Noel, não é? E coisas do gênero, Saci Pererê. Então diz que crê em Jesus Cristo porque ouviu falar por intermédio dos pais, né? E principalmente quando tem as festas de comemoração do nascimento de Jesus Cristo, esse personagem tão importante. Aí vem o Natal, que na verdade não foi em dezembro, evidentemente que Jesus nasceu, é claro, mas convencionou-se de comemorar o nascimento dele em dezembro, dia 25. Então tem essas festas de Natal. E aí as pessoas ouvem falar um pouco de Jesus Cristo, que realmente ele nasceu, mas não sabem nem o propósito desse nascimento. Por que que ele nasceu? E a coisa é tão assim estranha, esquisita, que mesmo com a convenção de que o nascimento de Jesus Cristo fosse comemorado dia 25 de dezembro, na realidade o que a gente vê mais é falar de um tal de Papai Noel do que da pessoa de Jesus Cristo. Quer dizer, o absurdo é tanto, quer dizer, a pessoa de Jesus Cristo, um personagem tão importante, um personagem real, que traz de fato coisas proveitosas para o mundo, né, que vem para beneficiar as pessoas. O nome dele é desconsiderado e fala-se mais em presentes, né, troca de presentes, e de um tal de Papai Noel, né, e a pessoa de Jesus Cristo, que é aquele que deveria ser objeto de comemoração, nem se toca muito no assunto. Então, essas pessoas desconhecem, até pela própria circunstância que o mundo criou, ela acaba sem saber de verdade quem é Jesus Cristo, porque ele é uma pessoa. Inclusive essa pessoa está viva, ela não está morta, ela está muito viva. E também outro momento que as pessoas ouvem falar um pouco de Jesus Cristo é na época da paixão de Cristo. Aí houve aquela comoção, algumas coisas. Aí vem a Páscoa, que é a ressurreição, que Jesus ressuscitou, né, com poder e glória. Aí na Páscoa
esse Jesus Cristo, que é o personagem real, não fictício, não folclórico, imaginário, não está no imaginário de ninguém. Tem gente que diz que crê em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é imaginário. Um Jesus Cristo criado, inventado pelas pessoas. O que eu quero apresentar não é esse Jesus Cristo inventado, né? Objeto de invencionice das pessoas. Não, eu quero falar do Cristo, Jesus Cristo real, Jesus Cristo pessoa, que age, que fala, né? Aí no dia da Páscoa, que é onde Jesus Cristo ressuscitou, que deveria se dar uma importância muito grande para esse fato, né? Aí fala-se mais em ovo de Páscoa, chocolate, né? É chocolate. Chocolate para cá, chocolate para lá, coelhinho. Ó, um animal. Jesus Cristo é uma pessoa importantíssima, que merece toda a nossa reverência, toda a nossa atenção. É desconsiderado, jogado de lado, não é? No dia em que era para ser realmente relembrado esse evento tão importante que foi a ressurreição dele, no terceiro dia depois da morte na cruz. Aí as pessoas, em vez de falar do homem, do poder que o homem teve para poder ressuscitar, que precisa ter muito poder, precisa ter algo especial, né? Aí fala do coelhinho e chocolate, ovo. Olha, ovo. O nome de Jesus Cristo é substituído pelos nomes de ovo e coelho. Como é que a gente pode levar a sério umas mentalidades dessas? Em que mundo nós estamos? Me diga. Aí as pessoas que falam, não, eu pergunto para elas, você pode fazer um teste. Você crê em Jesus Cristo? Ah, creio. Mas se por uma hipótese eu fale para ela, olha, Jesus Cristo, ele veio até nós e ele falou assim, assim, assim. Se eu falar que Jesus falou algo assim, 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 para essa pessoa que diz que crê em Jesus Cristo, e essa fala contrariar as convicções que essa pessoa tem, recebidas dos pais por tradição, recebidas de mestres, líderes religiosos de todas as vertentes, protestantes, católicos, espíritas, umbandistas, Chechenoye. Se eu falar para a pessoa que Jesus Cristo, olha, ele falou isso, 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 e contrariar as convicções dos ensinamentos que essa pessoa adotou na vida dela como verdade, ela vai dizer não, e eu vou falar, olha, só que eu vou falar de Jesus Cristo baseado naquilo que ele disse que eu teria que me basear para falar dele, porque ele disse com todas as letras que quem testifica ou declara quem é a pessoa dele são as escrituras sagradas. E aí se eu falo para essa pessoa, olha, Jesus Cristo das escrituras sagradas, porque Jesus aqui, ó, por exemplo, se você ler, que o importante é ler a Bíblia.
Se você ler lá em João, capítulo 5, leia lá, tenha essa curiosidade, leia lá, capítulo 5, versículo 39, Jesus vai dizer que nós devemos examinar as Escrituras, porque é nas Escrituras que nós vamos encontrar a vida eterna. E são as Escrituras, disse Jesus, que testifica do meu nome, quer dizer, são as Escrituras que falam quem é a pessoa dele, quem é Jesus Cristo. Essa é a verdade. Se eu falar para a pessoa determinadas coisas que estão registradas nas Escrituras, que declaram de verdade quem é a pessoa de Jesus Cristo, e isso contrariar o entendimento da pessoa que recebeu por tradição de líderes religiosos, dos seus pais, aí a pessoa vai dizer, não, mas está na Bíblia, mas a Bíblia foi escrita por homem, pelos homens. Aí vai, bom, então, na verdade, eu acho, é assim, porque se lá na Bíblia está escrito que Jesus disse que temos que examinar as Escrituras, porque são elas que vão dizer quem é a pessoa dele, o que ele é e o que ele significa. Então, se a pessoa não crê que a Bíblia é verdadeira, está falando a verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo, dizendo quem é ele, descrevendo quem é ele, o que ele fez, o que ele realizou e o que ele faz nas nossas vidas, se a pessoa não acreditar nas Escrituras, porque quem escreveu foi o homem, então seria mais justo, honesto, que a pessoa dissesse, olha, realmente eu não creio em Jesus Cristo. Por quê? Porque só sabemos da existência dessa pessoa de Jesus Cristo, pessoa real, não pessoa folclórica, do imaginário popular. Não, falando pessoa real, homem. Se a pessoa não acredita nas Escrituras, então é melhor ela dizer que não crê em Jesus Cristo. Agora, mesmo assim, se ela não concordar com o que está escrito na Bíblia sobre Jesus Cristo, já vamos dizer que ela não concorda. Não concorda porque foi o homem que escreveu. Mas eu creio em um Jesus Cristo que passaram para mim. Meus pais passaram por intermédio das religiões deles, por tradição. Eu vou continuar crendo em Jesus Cristo do meu jeito. Então, eu tenho que te dizer uma coisa. Bom, na minha opinião, eu acho que seria mais honesto, seria mais verdadeiro, não é? Seria até mais de bom senso você dizer que não crê em Jesus Cristo, porque você não crê no que está escrito nas Escrituras sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então você não acredita em Jesus Cristo. Estou falando de Jesus Cristo, pessoa real. Agora, se você insistir em dizer que crê em Jesus Cristo, mas do seu jeito, do jeito que os seus pais ensinaram, que as religiões tradicionais ensinaram para você, então eu tenho que te dizer, você está crendo no Jesus Cristo falso. Não é o Jesus Cristo verdadeiro. Porque o Jesus Cristo verdadeiro, ele está declarado nas Escrituras. Tudo que precisamos saber quem é a pessoa de verdade de Jesus Cristo está na Bíblia, está nas Escrituras. Fora dela, se você quer acreditar realmente em tradições que te passaram, né,
Então, você vai dizer que crê em Jesus Cristo, só que não é o Jesus Cristo da Bíblia. É um Jesus Cristo falso. Que, inclusive, por esses ensinamentos que as pessoas recebem, por tradições, por ensinamentos de líderes religiosos que se intitulam donos da verdade, mas que falam contra a pessoa de Jesus Cristo, contrariando o que a Bíblia diz sobre Jesus. Então essas pessoas passam esses ensinamentos para as pessoas, contrariando os ensinamentos de Jesus. Então você vai adotar na sua vida, né, por essas tradições, por esses conhecimentos recebidos por tradições, você vai adotar na sua vida ensinamentos anticristo, contra Cristo, que invalida os atributos de autoridade que Jesus Cristo tem, segundo as Escrituras. Tem gente até que tem a petulância de se arvorar maior do que a pessoa de Jesus Cristo, impondo ensinamentos para as outras pessoas que estão contra os ensinamentos que já estão registrados na Bíblia, que o próprio Jesus falou. E que os apóstolos não tiveram a ousadia de ensinar de modo diferente. Porque o fundamento, o alicerce que está posto, está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo revelado pela Bíblia. Aí tem gente que tem que ser corajoso, né? Para poder realmente chegar no tempo atual e falar, não, agora eu recebi uma revelação, e essa revelação, muito embora está contra lá o que está na Bíblia, mas nós somos os verdadeiros, nós temos a verdade. Quer dizer, Jesus disse nas Escrituras, na Bíblia, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, é o único caminho, é a única verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por intermédio dele. É o que está escrito na Bíblia. Agora, se a pessoa tem coragem de dizer que agora ele tem um ensinamento que porque primeiro veio a igreja e depois as Escrituras, esse argumento é uma barca furada e uma imbecilidade que não tem tamanho. É um argumento realmente muito baixo, que obviamente uma pessoa com um mínimo de raciocínio teria temor e falar umas besteiras destas contra os ensinamentos de Jesus Cristo, e dizendo que ele é o verdadeiro, porque eu sou da igreja verdadeira, eu vim antes da Bíblia, a igreja verdadeira veio antes da Bíblia. Quer dizer, Jesus Cristo nessa daí, e aí impõe para as pessoas ensinamentos que estão totalmente contra a pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, são ensinamentos anticristo. Já ouviu falar do anticristo? Pois é esse espírito mesmo que domina as pessoas. E falam contra Cristo. E não tem temor nenhum. Se soubessem quem é Jesus Cristo de verdade, teriam temor realmente. Teriam muito
do temor. Mas não conhecem. Então falam essas bobagens. Então, na verdade, eu estou falando essas coisas porque todo mundo, de certa forma, uma hora ou outra, um momento ou outro, pensa na morte. E todo mundo também gostaria de viver eternamente. Quem é que não gostaria de viver eternamente? Ter vida eterna. Porque sabe que vai morrer. Agora o que vai acontecer depois, aí como é que fica? Ninguém sabe, né? E todo mundo gostaria de viver para sempre. E esse é um assunto importante. E Jesus veio ao mundo, falou as boas novas, anunciou as boas novas que são os ensinamentos dele, obviamente, que agora tem gente que diz que tem outros ensinamentos que são verdadeiros, mesmo que contraria as boas novas que Jesus trouxe, não tem problema nenhum. Afinal de contas, Jesus nem é considerado nas festas de comemoração, é substituído por um coelho, por um ovo de Páscoa, por um Papai Noel. Para eles, tanto faz como tanto fez. Então, temos essa situação. E aí, eu gostaria, porque se for falar realmente tudo que a pessoa de Jesus Cristo é, porque eu falei, eu fui advogado, eu nasci no estado da Bahia, né? Eu nasci dia tal, eu falei, vocês tomaram conhecimento. Agora, Jesus quer falar também que ele nasceu de tal jeito, que ele viveu de tal jeito, que ele falou isso, que ele falou aquilo, não é? Que ele foi crucificado, por que ele foi crucificado, qual o motivo disso, ele quer explicar isso. E o único lugar que testifica destas coisas, que vai revelar essas coisas, que vai mostrar o que significa tudo isso, que Jesus realmente veio trazer, está nas Escrituras, porque o próprio Jesus falou que nós temos que examinar lá. Porque são as Escrituras que vão dizer quem ele é, e o que ele fez e por que ele fez. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Então, eu gostaria de, com essa introdução, fazer a leitura de umas passagens bíblicas. E aí eu comento só algumas coisinhas, para vocês terem uma ideia, uma noção do que eu estou falando. Porque aí você vai ter que se posicionar. Você vai dizer que crê em Jesus Cristo, mas não vai crer na Bíblia, que fala que quem é Jesus. Quer dizer, então você não pode crer em Jesus porque você não crê na Bíblia, porque a Bíblia que diz que Jesus é assim. Então seria mais honesto você dizer, não creio mesmo, acabou. Aí você não crê nem em Jesus nem em Deus, acabou, fim de história. Até mais honesto. Acho que Deus até se agradaria mais com essa situação do que realmente dizer que crê e crê num Jesus fictício, imaginário, folclórico, que aliás nem é comemorado nesses folclores aí que vocês fazem. Páscoa, Natal. Vocês nem dão importância para... Nem nesse Jesus imaginário vocês dão importância. Vocês substituem por animais e objetos, e por um homem que nem existiu, um tal de Papai Noel, né? Então, olha, aí você vai estar com esses ensinamentos recebidos por tradição dos seus pais, das igrejas religiosas, das igrejas tradicionais. Aí você vai estar contra o verdadeiro Jesus Cristo e adotando os ensinamentos do falso Jesus Cristo, quer dizer, do anticristo, né? Daquele que é contra Cristo. Então, vamos falar da pessoa de Jesus Cristo, quem ele é, segundo as Escrituras, segundo o que diz a Bíblia, segundo o que diz o que está escrito já.
Agora, se você não crê no que está escrito aí, realmente não vai resolver nada para você. Então aqui, no Evangelho escrito por São João, no capítulo, anote bem, no capítulo 3, versículo 16, lá vai estar escrito assim, sobre Jesus Cristo. Primeira apresentação da Bíblia sobre quem é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que ele é o Filho unigênito de Deus. Primeira coisa. Aí vai estar escrito lá assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, crê em quem? No Filho de Deus, unigênito. Para que todo aquele que nele crê, de verdade, não no Cristo imaginário, folclórico, não, no Cristo real, pessoa. Para que todo aquele que nele crê não pereça. A oferta de Deus. Entregou seu Filho. Deu de graça. Para que todo aquele que nele crê no Cristo verdadeiro, no unigênito Filho de Deus verdadeiro, que está na Bíblia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa interessante. É Deus que deu essa promessa. Ele entregou o Filho unigênito dele. Aí, primeiro passo. Lógico, todo mundo gostaria de ter vida eterna. Mas para ter a vida eterna, para ter o direito à vida eterna, segundo o que Deus está oferecendo, é preciso que a pessoa creia no unigênito Filho dele. E quem é esse unigênito Filho dele? Jesus Cristo. Mas o Jesus Cristo da Bíblia, o verdadeiro, o que está aprovado pelas Escrituras, que está revelado nas Escrituras, não pelo que os outros falaram, não, pelo que está registrado nas Escrituras. Mas se você não acredita na Bíblia como sendo verdadeira, porque foi escrito pelos homens, aí realmente não vai te adiantar de nada. Você não vai crer em Jesus Cristo, como ele é de verdade, e você não vai ter direito à vida eterna prometida por Deus. É isso que acontece. Você vai ter morte eterna. Vai morrer, acabou. É morte eterna. Se é essa a sua opção, então que seja ela. Jesus Cristo também é apresentado no Novo Testamento. Eu estou falando trechos da Bíblia porque são várias e várias coisas. Eu vou falar o que eu entendo que seja essencial, assim como eu falei sobre a minha pessoa, quem eu sou, meu nome, minha idade, onde eu nasci, onde trabalhei, onde trabalho, onde frequento igreja. Eu dei um resumo. Também estou dando um resumo aqui. Aí lá em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, Jesus é apresentado como sendo um homem maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, quer dizer, ele é o dono da eternidade. Se ele quiser dar eternidade para quem ele quiser, ele vai dar vida eterna para quem ele quiser. E ele é o príncipe da paz. Ele é apresentado. Então Deus prometeu dar o unigênito Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Isaías falou que haveria de nascer um menino, que é justamente esse unigênito Filho de Deus. E o seu nome
será e é agora, porque ele estava falando naquela época, profetizando, e agora já se cumpriu. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Já indo mais adiante, novamente no Novo Testamento, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 18. Lá vai dizer que Jesus Cristo é o Verbo, e que o Verbo era Deus, e que o Verbo estava com Deus. Quer dizer, Jesus Cristo é Deus. E este Verbo se fez carne. Está aí o nascimento do menino que Isaías falou, que haveria de nascer esse menino. E ele seria conhecido como Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E que Deus prometeu o unigênito Filho dele. Então Deus mesmo se transformou em carne. Ele se fez carne e habitou entre nós. Esteve andando entre nós. Jesus Cristo realmente andou entre nós. Fez milagres, ensinou muitas pessoas, libertou muitas pessoas, ressuscitou mortos, fez muitas maravilhas que, se fosse realmente registrado tudo o que Jesus fez, não haveria livros que fosse suficiente para conter tudo o que ele fez. Então, e mais, qual é a outra promessa? Que todos quantos receberem este Jesus, Deus se fazendo em carne, recebendo esse Jesus Cristo, aceitando os ensinamentos de Jesus Cristo verdadeiro, não os ensinamentos do Jesus Cristo imaginário, do folclórico, da época de Natal, da época de paixão de Cristo, na época de Páscoa, que é substituído, esse Jesus folclórico aí é substituído por coelho e por ovo de Páscoa. Estou falando desse aí, então. Estou falando do Jesus Cristo verdadeiro, do ensinamento do Jesus Cristo verdadeiro, que está na Bíblia. Aí, quem receber esses ensinamentos, ele dá o poder dessa pessoa ser feita filho de Deus, ter o direito de ser chamado filho de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo das coisas do reino de Deus. Essa é a promessa, não é? Então, Jesus Cristo é apresentado como Deus forte, o primeiro unigênito Filho de Deus, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E agora ele é apresentado como o Verbo, o princípio de tudo. Por isso que Jesus se chamou, ele se intitulou como ele sendo o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É ele. Aí, nós vamos mais adiante. Aí nós vamos ver, lá em João, capítulo 1, versículo 29. Nós vamos ver João Batista apresentando o Jesus Cristo da Bíblia. O Jesus Cristo verdadeiro, não o falso, não o folclórico. Aí em João capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando Jesus está vindo para ser batizado, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então Jesus Cristo agora está sendo apresentado por João Batista como sendo o Cordeiro de Deus, que na verdade é o unigênito Filho de Deus.
que tira os pecados do mundo. Então, já vem identificado esse Cordeiro, Jesus Cristo, o verdadeiro, que tem poder para limpar as pessoas do pecado, tirar das pessoas o pecado. É o único que tem este poder. Ninguém mais. O homem não pode fazer nada por si mesmo para se livrar do pecado, para tirar o pecado da sua vida. Só o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, o verdadeiro que está na Bíblia, tem poder para tirar o pecado na vida das pessoas. Não adianta promessa para João, José, Maria, Antônio, Pedro. Não adianta se ferir, chicotear. Não vai adiantar nada. Não adianta subir escadaria de joelho. Não adianta fazer promessa para não sei o que lá. Que não vai acontecer absolutamente nada. Porque o único, que é essa pessoa que eu estou falando, esse personagem importantíssimo, é o único que pode tirar o pecado da vida da pessoa. Não vai adiantar reza, não vai adiantar missa, não vai adiantar nada. Porque quem tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Não é purgatório. Ninguém pode ficar em lugar especial para expurgar o pecado dele por um tempo e depois ir para o paraíso. Não vai acontecer. Porque a única pessoa que tem poder para tirar os pecados da vida do homem é o Cordeiro de Deus. É Jesus Cristo, mais ninguém. Não adianta. E é por isso que eu digo, como é que pode uma pessoa, sabendo quem é a pessoa de Jesus Cristo, dizer que o homem tem uma alternativa fora do que Deus falou que era para ser, dizendo que somente crendo no Filho dele é que realmente a pessoa pode se livrar de condenação, se livrar de perecer? Como é que pode dizer que a pessoa pode? Sim, aí você morre, mas você ainda tem uma chance nenhuma. Se não for Jesus Cristo com a autoridade que ele tem para tirar os pecados da sua vida, depois que você crê nele de verdade, não do Cristo falso, do Cristo verdadeiro, aí vai acontecer. Ele vai tirar o pecado da sua vida. Mas purgatório não vai tirar, não. E reencarnar também não vai tirar seu pecado, não. Você não vai evoluir, você não vai se tornar uma pessoa melhor, você não vai morrer, nascer de novo, para se tornar uma pessoa melhor. Não vai acontecer. Não vai para o céu, não adianta. Não vai ter vida eterna, vai ter morte eterna. Isso sim é que vai acontecer. Por isso que eu digo, é melhor dizer que não crê no Jesus Cristo que está na Bíblia. Porque só ele tem essa autoridade, só ele tem esse poder. O homem não pode fazer nada por si mesmo. Não adianta. Essa é a grande verdade. Agora você pode dizer, não, mas a Bíblia foi escrita por homem e não é verdade. Bom, você, como disse, que não crê na Escritura, então você não pode dizer que crê no Jesus Cristo verdadeiro. Você pode acreditar sim, mas no Jesus Cristo falso, no anticristo. Bom, seguindo. Jesus também é apresentado como o pão da vida. Por que ele é apresentado como o pão da vida? Porque ele veio para trazer as boas novas para a humanidade e alimentar as almas famintas com ensinamentos de Deus, os ensinamentos do reino de Deus, os ensinamentos verdadeiros, orientar as pessoas a andar no caminho certo,
que o caminho é Ele. Por isso que ele diz que Ele é o caminho, porque só os ensinamentos dele têm verdade para as pessoas alcançarem a eternidade, chegarem, voltarem-se para Deus, voltarem a Deus, porque não, fora dele não vai, não tem como acontecer. Pode rezar para quem quiser, fazer promessa para quem quiser, não vai acontecer. É só Jesus Cristo, ninguém mais. Então ele é apresentado também como sendo o pão da vida. E depois eu vou explicar melhor por que ele é o pão da vida. Além de já dizer de imediato que a palavra dele é que alimenta a alma dos homens. Só os ensinamentos dele alimentam as almas do homem para a salvação. Fora dele, não tem. Não há salvação. Vamos mais adiante. Nós vamos ver também lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28, falar que Jesus derramou seu sangue para a remissão dos pecados. Então aí vem, além das grandes obras que Jesus realizou como homem, e Deus se fazendo carne, então ele realizou grandes obras, curou enfermos, ressuscitou mortos. Depois, como Deus tinha prometido, entregou-se para ser sacrificado, para a remissão dos pecados da pessoa. Então, o que eu quero dizer, olha, Jesus Cristo fez o que fez, só fez boas obras, só fez tudo que era de bom na vida das pessoas, fez mudo falar, cego enxergar, coxo andar, mulher que estava com fluxo de sangue que foi curada, parou o fluxo de sangue, ressuscitou a filha de Jairo, fez tanta maravilha, ressuscitou a Lázaro, o amigo dele. Depois de tudo isso, como Deus tinha prometido, se ofereceu para ser sacrificado na cruz do Calvário, e os homens assim o condenaram e sacrificaram, e ele derramou o sangue dele. Para quê? Para remissão dos pecados. E aí vem gente com a maior cara de pau, e que eu considero corajoso, porque tem que ter coragem, né? Não tem temor nenhum, evidentemente, não tem temor. Dando ensinamento para as pessoas, dizendo que tem o sacrifício de Jesus, mas se não der certo, pode optar em fazer reza lá para o purgatório, para reencarnar, não é? E a pessoa pode também alcançar a salvação por outros meios. E aí o que realmente esse ensinamento está fazendo com Jesus Cristo? Se desfazendo do sangue que ele derramou, do sacrifício que ele fez. Quer dizer, sofreu tanto para ter o direito de perdoar os pecados da vida das pessoas, se as pessoas crerem nele, evidentemente. Sofreu tanto para dar autoridade, para selar o testamento dele, porque uma vez selado o testamento, quando a pessoa morre, não pode ser alterado. Foi isso que Jesus fez, derramou o sangue dele para dizer, tudo que eu falei, tudo que eu fiz é verdade, e eu estou dando a minha própria vida para dar autoridade, para dizer que tudo que realmente que eu disse tem que ser cumprido, que é verdade. Aí vem as pessoas dizendo, não, pode a pessoa ter outros meios de salvar-se. Que cara de pau! Acho que isso tem realmente condição de ser aceito. Acho que Jesus Cristo vai aceitar um negócio desse. Acho que Deus vai aceitar um negócio desse. Não aceita, não. Que ousadia! Tem que ser muito ousado para se desfazer, invalidar, tornar nulo o que Jesus Cristo fez
ensinando para as pessoas que elas podem se salvar de outra maneira, como por exemplo, purgar os seus pecados lá num lugar lá, não sei aonde, lá no tal de purgatório. Ou que as pessoas podem morrer, nascer de novo, e se evoluindo até se alcançar o paraíso. Que história furada é essa? Contra Jesus Cristo, contra a pessoa de Jesus Cristo. Isso é ensinamento do anticristo, do espírito do engano, do erro. Isso é uma afronta muito grande. Você acha que realmente Deus vai deixar por isso mesmo? Não tem temor nenhum, não. Vai arder no fogo do inferno junto com o diabo e seus anjos. Ainda que você não creia nisso que eu estou falando, porque está na Bíblia, mas isto vai acontecer. E continua fazendo isso que tu vai ver o que vai acontecer contigo. Então não adianta. Fora de Jesus Cristo, fora do sacrifício que ele fez, não tem como a pessoa se liberar dos seus pecados. Não há como ela ser justificada. Não há como tirar os pecados da vida da pessoa. Não tem. Só Jesus Cristo, porque ele fez isso. Ele não ia lá de besteira para se oferecer lá na cruz do Calvário e depois derramar o sangue, fazerem dele o que quiseram lá com o corpo dele, e depois não. A pessoa pode ter outros meios de se salvar. Então vira as costas para Jesus Cristo, pisa realmente no sangue que ele derramou e diz que não é nada. E aí comemora no dia de paixão e no dia de Páscoa os coelhinhos, os ovos da Páscoa, e no Natal o Papai Noel com as suas renas, sei lá o que é, renas. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa muito feia. É odioso. Se eu fico revoltado, imagine Deus. Como é que fica uma história dessa? Acho que vai ficar por isso mesmo? Não vai, não. Não vai ficar por isso mesmo, não. Vai ter uma cobrança muito dura em cima desses líderes, desses mestres falsos. Bom, vamos adiante. Aí nós temos uma outra coisa, porque é uma promessa que Jesus falou: olha, eu vim fazer essas obras, eu vim ensinar para vocês como que vocês devem fazer para poder ter o direito de herdar o reino de Deus e entrar no paraíso e ter uma vida eterna. Eu vim ensinar para vocês. Se vocês aceitarem os meus ensinamentos, e eu inclusive vou passar por esse martírio, por esse sacrifício, mas para dar garantia de que realmente o que eu estou falando é verdade. Tanto que eu vou passar por esse sacrifício, vou derramar meu sangue, eles vão fazer o que quiserem, vão me cuspir, vão botar um monte de coisa, vão me chicotear, vão fazer um monte de coisa. Vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E como de fato ressuscitou, com grande poder e glória. Agora esse homem cheio de poder, de autoridade, aí vem uns cabras metidos a sabido dizer que não, que na verdade as pessoas têm outro meio de se salvar, outra forma, outro jeito. Que Jesus Cristo fez lá de sacrifício está feito e tal, mas não tem grande valor. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que não tem nenhum sentido. Alegando que tem mais autoridade que a própria Escritura, que o próprio Jesus Cristo. Como é que pode uma coisa dessa? Que coisa mais horrível. E dizer que eles são a igreja que veio primeiro e depois veio a Bíblia. Que besteira! Que idiotice! Esse é um idiota. Bom, aí ele diz que aqui Romanos capítulo 8, versículo 21. Romanos capítulo 8, versículo 21.
Paulo dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, que aceitam o Jesus Cristo verdadeiro. O único que tem poder para resolver o meu problema. Para tirar a minha cegueira, os pecados que estão na minha vida. Se eu estiver nele, então nenhuma condenação há. O que realmente Paulo está querendo dizer com isso? Se eu aceitar Jesus Cristo, eu tenho o direito de me tornar, tenho o poder de me tornar o Filho de Deus, o herdeiro com Cristo das coisas do reino de Deus. E não vou passar por julgamento. Todo mundo já ouviu falar do juízo do trono branco. Porque tem muita gente que vai passar pelo julgamento. Mas Jesus Cristo veio para nos dar uma oportunidade. Oportunidade de nos livrarmos desse julgamento. Porque é um julgamento duro. Não é fácil. Não é o julgamento aqui do juiz desses tribunais da terra. É um tribunal muito justo, santo, que para passar por ele vai ser muito difícil. Então eu, com o mínimo de inteligência que eu tenho, que não é muita, eu me apressei em dizer não, eu não quero passar, eu não quero arriscar, eu não quero ir para julgamento nenhum. Eu aceito o que Jesus Cristo está me falando e vou me livrar disso. Peço a Jesus que me livre, mas crendo nele. Aí mais adiante, nós temos lá na primeira carta do Evangelho do apóstolo João, nós temos lá na primeira carta de João, está na Bíblia, capítulo 1, versículo 7, que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Só o sangue de Jesus. Só realmente as obras que ele fez, os ensinamentos que ele deu, é que tem poder para nos livrar de pecado. Não tem outra alternativa. Não tem outro meio. Não tem reza de terço, não tem novena, não tem vela, não tem nada que resolva. Maria não vai resolver, João não vai resolver, Pedro não vai resolver, ninguém vai resolver. É só o sangue de Jesus Cristo. E quem falar contra o poder e autoridade do sangue que Jesus derramou, está simplesmente se colocando na posição de um anticristo, contra Cristo, contra a verdade. Se você é uma pessoa da verdade, se você gosta da verdade, você tem que se posicionar. Agora, se você gosta da verdade, mas não aceita essa verdade, então você vai ficar do lado da mentira. Você vai ficar com os mentirosos. E o resultado disso é a condenação. Vai ser condenado. Vai, lamentavelmente, arder no fogo do inferno. Não vai ter jeito. Não tem outra alternativa. Bom, vamos continuar. Aí nós temos porque, na verdade, muita gente diz, mas eu não tenho pecado. Não, a partir do momento que aí você tem que crer na Bíblia. A partir do momento que Adão desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo. Por isso que a Bíblia vai dizer lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram, todos os homens pecaram, e destituídos estão da glória de Deus.
Então, para retornar, para se livrar dos pecados e voltar para Deus, é só por intermédio do perdão de Jesus Cristo, que ele adquiriu esse direito, esta autoridade, para dizer: não, perdoa os pecados de Vilebaldo, perdoa os pecados de Antônio. Jesus Cristo tem o poder para dizer isso, que ele, como Deus Todo-Poderoso, pode. E ele adquiriu esse direito derramando o sangue dele lá. E é o único meio. Não tem outro poder no mundo que substitua esse, para tirar o pecado da vida da pessoa. Não tem o que fazer. Fora desse, não tem. Não existe. Aí vamos mais adiante. E aí tem também uns cabras que diz o seguinte: não, Deus sabe quem vai salvar e quem vai ser condenado. São os predestinistas. Eles dizem que já sabe. Quem é predestinado para ser salvo, está salvo. Quem é predestinado para ser condenado, está condenado. Aí eu pergunto: então, qual foi a necessidade de Jesus morrer na cruz do Calvário então? Qual foi a necessidade de Jesus derramar o sangue dele? Se já se sabe por antecipação que José vai ser condenado e Antônio vai ser absolvido. Já é da salvação. Que raio de que negócio é esse? Isso é ensinamento do anticristo. Isso é uma coisa que é contra o sacrifício de Cristo. Porque então, que é brincadeira? Ele vê: tá, eu já sei quem é que vai salvar, já sei quem vai condenar, mas mesmo assim eu vou lá para me sacrificar. Jesus Cristo não é menino, não é de brincadeira, não é palhaço. O ensinamento de vocês pode ser palhaçada, mas Jesus não é palhaço, não. Bom, vamos continuar. Então, todos quanto receberam o Filho de Deus, Deus deu-lhe o poder de serem feitos, quer dizer, foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Só assim pode acontecer o livramento do pecado